Nosso tema de hoje, inteligência financeira. Vamos falar sobre investimentos inteligentes. E para isso, a Mariana Gonzalez vai trazer um pouquinho da sua experiência, da sua capacitação para nós. Vamos receber ela com uma salva de palmas. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito honrada de ter recebido esse convite pela Fran, que sempre frequenta aqui. Ela é uma promotora, né, do evento, vamos falar bem honestamente. Então, eu recebi esse desafio de trazer de uma forma simples e sem economês, né, que é muito chato para muita gente. Eu gosto, mas eu sei que é muito chato esse assunto. E vamos ver se eu conseguir matar o desafio de uma forma boa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha experiência. Tá? Pode ir passando. Vou começar, eu sei que a letrinha vai estar pequena, mas os slides são muito mais visuais do que texto. E quando tiver texto, daí que for necessário ler, eu dou uma lida para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho dos meus últimos 20 anos. Eu tenho 34 anos, eu sou assessora de investimentos e sócia da Price Capital, que é uma empresa credenciada, é um escritório de investimentos credenciados a XP Investimentos. Então, o que eu fiz nos últimos 20 anos da minha vida que direcionou a minha vida para estar aqui onde eu estou hoje? Em 1999, eu ajudava minha família nos negócios. Eu contava dinheiro, fazia pagamentos, livro caixa, enfim, ajudava de modo geral. Pode ir passando. Em 2003, nasce a Price Capital. Ela era um escritóriozinho pequeno e bem modesto, era 20 metros quadrados, um escritóriozinho bem simples. Eu trouxe uma foto para vocês verem. Em 2006, eu resolvi romper com o vínculo da minha família, de eu ter que estar ali dentro, trabalhando com aquilo a vida toda. Então, eu comecei a fazer psicologia e surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Itália, fazer um curso de filosofia em italiano, foi super legal. Mas eu fui para encarar o desafio, sair debaixo da asa da família e foi muito bacana. Mas o bom filho a casa volta. Então, eu voltei para trabalhar com a família e para me especializar, eu fui fazer uma faculdade de administração na PUC. Isso, ingressei na faculdade de administração da PUC. Pode passar mais um. Eu senti que a família estava me jogando mais responsabilidades, então me senti mais preparada. Em 2012, eu assumi a administração de 2 dos negócios que nós tínhamos, e era comércio de varejo, então era bem porrada, assim, a carga horária era muito intensa, eu estava na atividade direto, eu atendia cliente, eu fazia tudo. E eu não estava muito feliz. Quando eu estava mais ou menos em 2012, eu comecei a estudar o mercado de capitais. Até porque eu via que os negócios na família eram muito sazonais, né? Então, tinha meses que a gente vendia, não sei se tem alguém do comércio aqui, então a gente tem aquela época que vende super bem, tem aquela época que vende mal dentro do ano, e muitas vezes a gente tem períodos maiores, anos bons, anos ruins, e aquilo me incomodava. Então, eu fui estudar mercado de capitais para tentar entender um pouquinho mais se a gente podia sair de virar refém do comércio e ter outras formas de fonte de renda. Então, foi quando eu... pode passar. Foi quando eu comecei a estudar o mercado de capitais, conheci a XP, comecei a operar com a XP. Dali, eu conheci a Price, começou um namoro com a Price. Pode passar mais um. E eu me tornei sócia da Price em 2017. Bem mais recente agora. Hoje, em 2019, a Price tem 35 sócios, nós temos 2 bi sob administração, não é bem administração, é assessoria de todos nós, assessores de investimentos, né? Pode passar mais um, isso. E a gente tem aproximadamente 6 mil clientes. Pode passar. Essa é a foto do nosso escritório no JuVV. A Fran já esteve lá, já conheceu, né? Teve um evento lá conosco. E é bem bonito, então estão todos bem-vindos para conhecer. Tá?
que a gente aprendeu nos últimos 16 anos olhando o mercado? Né? E eu absorvi muito da experiência da Price com isso também. O que as pessoas, como que as pessoas pensam sobre dinheiro, se relacionam com dinheiro? Vamos começar com essa pergunta intrigante. Alguém abre mão de uma boa promoção? Não, né? Pode passar, ó. Vou dar alguns exemplos aqui. Essas fotinhos aí são um pouco próximas, fazem algum sentido, pode passar. Olha, quem nunca viu Decolar.com, Booking.com, promoção de passagem aérea. Às vezes a gente fala assim, é Paris? Cara, não sei se um dia eu vou para Paris. Agora, R$ 500 passagem para Paris agora, né? Tipo, a gente sempre vai aproveitar uma boa promoção. Pode passar. Hotéis, pode continuar passando. Automóveis, compras de eletrodomésticos, enfim, uma infinidade de coisas, né? Por que a gente ignora uma promoção de investimentos? Alguém sabe por que a gente não aproveita? Porque existem diversas promoções de investimentos. E por que a gente não aproveita? Alguém tem alguma ideia? Não é palpável, boa pergunta. Ninguém olha. Às vezes porque não sabe nem onde olhar, né? Pode passar. Existem ferramentas que vão te ajudar. Pode passar mais um também? Que vão lhe orientar, que vão te ajudar nisso, né? Então, elas estão aí, estão acessíveis. Acho que talvez vocês não saibam onde elas estão, né? Porque aquele buscapé.com.br, a gente sabe onde é que está já, né? Tem que aprender os outros caminhos também. Pode passar. Então, onde é que as pessoas mais erram? Qual que é o principal erro das pessoas? Vocês estão aqui, estão aprendendo, estão se conectando, fazem faculdade, fazem especialização, fazem treinamento, dedicam horas de trabalho, fazem hora extra, pedem aumento, pedem promoção, né? Olha quanto de investimento mental, emocional, financeiro, de tempo, de vida que você poderia estar fazendo outras coisas, vocês investem na fonte de renda de vocês. De onde vem o dinheiro. Vou passar mais um. E a gente acabou de ver que também a gente não deixa barato para onde está indo esse dinheiro, né? A gente presta atenção, a gente pesquisa até o mercado que a gente vai comprar papel higiênico. Porque a gente quer o melhor, com o melhor preço, o melhor serviço. Nós fazemos isso com tudo na vida. De onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. E esse do meio? A conta ali não fecha, né? Se você ganhar 20, 10, 15, 1, não importa. Gasta menos, alguma coisa sobra. E o que sobra, o que você faz com isso? Você ignora aquilo que fica com você. Você não dá importância. E foi um dinheiro que você investiu tantas horas da sua vida para conquistar e mais outras tantas horas para não gastar. E ele está lá parado, abandonado. E como a gente fala no mercado financeiro, está encostado no banco. Naquilo que o gerente falou, coloca aqui, que está bom. É assim que a gente trata o nosso dinheiro. Que o que o dinheiro é? É tempo de vida nosso. Que nós abrimos mão de fazer outras coisas para poder estar ganhando dinheiro. É uma moeda de troca, literalmente. Né? Pode passar mais um. Continuando nos erros das pessoas, tá? A gente fez esse estudo numa linha do tempo dos clientes que passaram por nós. 8.000 clientes. Tem uma renda declarada média de X e tem uma aplicação média de Y. A gente considerou essas duas médias, a média de renda e a média de aplicação. Melhorando essas aplicações, eu não estou falando desfigurar o perfil do cliente, um cliente conservador, começar a aplicar na bolsa, ou, enfim, pirar na batatinha, não é isso, mas sim desconfigurar o perfil do cliente, apenas fazendo uma alocação mais assertiva, era possível, num prazo de 5 anos, um 13º ou um 14º salário todo ano. Somente com o que ele já havia poupado e com a frequência de poupança que ele fazia. E aí, faz diferença ou não faz no bolso da gente? A gente vê valor nisso ou não vê?
Somente melhorar as aplicações, você teria acesso a mais um salário por ano, todos os anos. Pode passar. Então, por que é difícil a gente mudar os nossos hábitos financeiros? A gente, de certa forma, a gente sabe disso. Está dentro da gente, mas a gente não consegue enxergar, não é palpável, como alguém falou. Não é palpável, mas a gente sabe disso. Pode passar. Eu esperava ouvir mais ou menos uma dessas duas respostas. Medo, não tem tempo, alguém está mais para um lado do que para o outro. Alguma sugestão? Pois é, gente. Vamos discutir sobre esses dois temas que nos impedem de mudar os hábitos financeiros. Na verdade, eles até impedem de mudar muitos hábitos na nossa vida. Fazer exercício, frequentar a igreja, se alimentar melhor. É o medo do desconhecido e é o tempo, né? Eu não tenho tempo agora. Pode passar. Será que é medo? Do que a gente tem medo? Do que a gente tem medo, no geral? Perda. Alguém mais? A gente tem medo daquilo que pode acontecer, né? Pode passar. A gente tem medo de ser assaltado, de ser roubado. Alguém já teve a casa invadida? Ou teve o carro roubado? É uma sensação muito ruim, né? Sensação muito ruim. Eu já tive as duas situações já, infelizmente. Pode passar mais um? Essa aí acho que é a pior de todas. Essa nunca aconteceu comigo, mas roubo e invasão já. Pode passar. No mercado financeiro não existem piratas. A gente já ouviu falar, ou já aconteceu conosco, que roubaram o nosso carro, que invadiu a casa do vizinho, que assaltou um primo. Alguém já viu os investimentos sumirem do banco? Estava lá meu CDB do banco e sumiu. Você foi lá olhar no dia seguinte e não estava mais lá. Alguém já passou por isso? Ou já ouviu alguém falar algo assim? Não. Não existe pirata no mercado financeiro. E por que a gente tem medo de perder o dinheiro que está no aplicado? Por que isso acontece? Pode passar mais um. Eu quero apresentar para vocês, essa vai ser a parte mais economês da apresentação inteira. Como que funciona a estrutura do nosso mercado financeiro. Tá? O nosso mercado financeiro ele é sólido, ele é muito fiscalizado, ele é muito fechado, ele é muito sério. E a gente não sabe disso, a gente desconhece disso. Lá em cima do guarda-chuva, na pontinha do guarda-chuva, a gente tem um Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão normatizador. Ele que vai ditar as regras do que vem para baixo. Então, ali embaixo do guarda-chuva dele vai ter o Banco Central, pode passar, que vai ser responsável pelo Fundo Garantidor de Crédito. Alguém aqui já ouviu falar do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC? Ele cobre aplicações financeiras, ele é como um seguro. Então, se você faz uma aplicação financeira num CDB, ou numa LCA, ou LCI, ou poupança, esses 4 produtos têm esse seguro. Então, os bancos comerciais, eles se uniram, montaram essa instituição, que é uma autarquia, que é fiscalizada pelo Banco Central. Então, se um banco quebrar, todos os investidores que estiverem naquele banco com aqueles produtos vão receber esse valor em indenização de volta. Então, é um seguro que você tem, que você não paga nada mais por isso, porque é o teu banco que paga para você, e você tem direito, você tem acesso. Muitas pessoas não conhecem. Ele tem um limite de 250 mil por instituição, mas cada CPF pode ter até 4 instituições ou até 1 milhão aplicado. Então, você consegue diversificar entre instituições diferentes e ter até 1 milhão coberto pelo FGC. Pode passar mais um? O Banco Central, ele fiscaliza também os bancos comerciais, que é o Itaú, Santander, Bradesco, né, Banco do Brasil, enfim, está embaixo do guarda-chuva do Banco Central. Ali no meio, a gente tem a Superintendência dos Seguros Privados, a SUSEP. Por que está tão em voga agora? Porque nós temos a previdência privada. E a previdência privada está sendo muito falada porque está sendo discutida a previdência pública, né? As mudanças na previdência pública, que o Guedes está promovendo para a insolvência do país, enfim, não vamos discutir aqui a parte política disso. O que eu estou querendo falar é que a previdência privada, ela é uma forma diferente de você estar fazendo a sua capitalização. Ela te dá muito mais liberdade. Não sei se alguém conhece as regras de uma previdência privada.
ela é muito mais fluida do que a previdência pública. Você faz a sua capitalização da maneira que é mais conveniente para você. Você resgata quando você quiser, da forma que você quiser. E lá na frente você pode converter em renda vitalícia. É opcional, não é obrigatório. Ou você saca todo o dinheiro e faz alguma outra coisa. E ele é um investimento muito bom. No passado ele era muito ruim, porque ele era atrelado a investimentos muito ruins. A previdência ela não é um pacote. Ela é um investimento, ela é uma aplicação. E essa aplicação ela pode ser de vários fundos diferentes. Um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, e as pessoas não sabem. E tem fundos muito bons no mercado. No passado, não. Até porque as regras do governo não permitiam muitas coisas. Hoje já tem umas regras mais sofisticadas que permitem. Então, hoje temos fundos muito bons. E é uma forma muito bacana de você pensar no seu futuro e ter bastante flexibilidade, né? Eu gosto bastante de previdência. Eu comecei a minha sozinha aos 18 anos. Ninguém na minha família tinha, nunca tinha ouvido falar. Eu sempre gostei dessas coisas e fui lá fazer a minha aos 18 anos. Então, eu gosto bastante, eu acredito bastante nisso. Do outro lado, eu nunca tive INSS. Então, parece que eu já estava prevendo isso, né? Já comecei a cuidar do meu futuro, porque eu nunca tive INSS, nunca tive carteira assinada na vida. Então, sou eu que cuido por mim mesma. Não tenho, se acontecer, se eu quebrar a perna e não trabalhar, é problema meu. Não, ninguém vai olhar isso por mim. Tá? Então, é por isso que eu fiz uma previdência privada, pensando em cuidar de mim. Pode passar mais um. A CVM, ela cuida da Bolsa de Valores e das corretoras. Então, fundos de investimento de multimercado, fundos de investimento de ações também ficam ali embaixo. Então, toda a Bolsa de Valores é fiscalizada pela CVM. A XP é fiscalizada pela CVM. Meu trabalho é fiscalizado pela CVM e por aí vai. Tá? Pode passar. Acho que ficou claro que não tem como ter pirata. Tem fiscalização, tem regra, tem para todo lado. Não falta regra do jogo, não falta fiscalizador no jogo, né? Será que é tempo? Vamos ver se é tempo. Alguém sabe o que é isso? Temos engenheiro aqui? Reconheceu. Turbina de avião, perfeito. Isso é uma turbina de um avião. Para a gente voar, para a gente comprar uma passagem aérea e pegar um voo daqui para São Paulo, a gente precisa estudar a turbina do avião? Não, né? Alguém fez isso de curiosidade? Não, né? Eu acho que não. O mesmo conceito eu vou dar para comprar um carro. A gente precisa entender o tamanho da pistola do carro, do pistão, né, do carro. Você vê como a pessoa entende de veículo. Enfim. E o mesmo raciocínio para a construção civil. A gente, para estar aqui nesse prédio, precisou entender se a viga está do tamanho correto para suportar a laje? Não, né? A gente entrou no prédio e confiou na pessoa que construiu esse prédio. A mesma coisa para a medicina. A gente vai tomar um remédio, a gente precisa estudar os componentes por trás, tem farmacêutico aqui, químico. Precisa estudar os remédios por trás. Médico deve ter, sempre tem médico. Tem uma médica lá, sempre tem um médico na plateia. E eu uso muita analogia com a medicina, que faz muito sentido com a minha profissão. Não, né? A gente quer saber para que o remédio serve, se ele vai dar efeito colateral e como que eu tenho que tomar ele. Pronto. É isso que eu preciso saber. Pode passar. Não é tempo, né, gente? Não é falta de tempo, né? Quem senta faz maratona no final de semana chuvoso. E não está errado, não, está super certo. O conceito que eu quero falar para vocês aqui é que a gente não precisa se meter no trabalho de especialistas, de outras especialidades que não são as nossas. A gente tem que confiar no trabalho desses especialistas e acreditar, claro, a gente gosta de ir no médico por indicação. Obviamente, a gente precisa ter uma referência para entender aquele profissional. Mas a gente não precisa entender tudo, sentar um final de semana, olha, eu vou, Guilherme, te indicar um fundo de investimento, aí você pega esse fundo de investimento e vai estudar o que o gestor do fundo fez, que ativo que ele comprou e lê o relatório econômico inteiro, de cabo a rabo, para saber se ele fez a posição correta no hedge que ele montou lá. Não faz sentido, né?
A gente tem que curtir nossa vida, tem que usar nosso tempo para os nossos hobbies e ter especialistas à nossa volta que a gente possa confiar. Pode passar. Então, não é tempo. O que seria? O que faz com que nós não consigamos alterar os nossos hábitos financeiros? Tem um quê por trás disso? Alguém tem um chute? A gente falou meio que da segurança ali, né? Eu acho que está mais... Mas a Petrobras não quebrou ainda. A OGX é outra coisa, né? A OGX é outra coisa. Não estou querendo dizer que existem maus profissionais no mercado. Existem profissionais bons e profissionais ruins. Mas a OGX ela tem uma peculiaridade de o governo meter o bedelho, né? Então, ele não tem vida própria, ele não consegue ser autossuficiente. Ele tem sempre uma intervenção. E quanto mais intervenção, para ele é ruim. Ele não consegue ser orgânico, ele não consegue responder ao ambiente. Mas, olha que uma dica que a gente... Não sou de dar dica, tá? A perspectiva para a Petrobras nos próximos anos são boas. Então, quem tem ações hoje, de repente vale a pena segurar, não realizar o prejuízo. Mas esse assunto para um outro papo. A gente vai falar de ativos, vai falar de tudo. Eu acho que está mais no sentido do que você falou, a confiança no que você não sabe o que é direito, né? E aí vai entrar o desconhecido. A gente não muda os nossos hábitos porque a gente desconhece. Não está no nosso dia a dia. A gente troca de carro, a gente paga... a gente não paga 500 mil num HB20 porque a gente sabe que não custa 500 mil um HB20, certo? Você vê na propaganda da televisão, você acessa o site da internet, você conversa com seu vizinho, você vê o banner na rua. Você sabe que o HB20 não é 500 mil. Agora, por que você faz uma má escolha de investimento? Que seria mais ou menos equivalente a pagar 500 mil no HBV. Porque você não sabe se aquele investimento é bom ou ruim. Você não tem esse conhecimento. Ninguém nunca lhe falou como comparar um investimento, como você vai saber qual a performance dele frente aos outros, né? Vou mostrar um raciocínio para vocês aqui, que eu acho que vocês vão entender. Ah, que pena. Era para sair o nome da frente, tá, gente? A gente teve problemas com o PowerPoint, mas acho que está resolvido. Essa foto, acredita em mim, tirando o desconhecido da frente, é um avião. Tem um avião ali, é um aeroplano, um hidroavião. Engenheiro, me ajude, por favor. Dizem que essa foto foi do primeiro voo comercial da primeira companhia aérea do mundo em 1919. Não sei se é verdade, as minhas pesquisas chegaram até aí. Foi o mais antigo que eu encontrei. Ele era um hidroavião que fez o primeiro voo entre São Petersburgo e Tampa, nos Estados Unidos, e levou um único passageiro. Pode passar. Ali eu tenho, dizem, né, que o grandão ali é o piloto, o do meio é o dono da companhia e o sorrisinho amarelo é o passageiro. Morrendo de medo. Eu não sei se eu estaria no lugar dele, mas enfim, pode passar. Gente, o desconhecido veio para ficar, né? E é difícil estar na posição de ser o primeiro a voar. Só que hoje, quantas milhares de pessoas estão voando a longas distâncias no conforto dos aviões de forma rápida e segura, né? Graças àquele homem que fez aquela experiência em 1919. Então, a gente entra no avião se sentindo seguro e confortável. O avião pode cair? Pode, mas qual a probabilidade? Pequenininha. Pode ter turbulência? Pode. Qual a probabilidade? Grande. E você sabe, você entra no avião sabendo que você pode passar por turbulência. E mesmo assim você entra porque é conveniente, você está acostumado. Você já conhece, não é mais tão desconhecido assim. Pode passar. Eu trouxe alguns exemplos de desconhecido. Ah, não, esse não é agora. A gente, quando pega o avião, a gente espera nesse céuzão de brigadeiro aí. Mas quando dá turbulência, e aí, faz o quê? Quero sair. A gente monta uma carteira, um plano de investimento para o cliente, bota
não, Mariana, vamos colocar ações, vamos colocar fundo de ações, eu gosto. Aí o mercado estremece, é equivalente à turbulência de avião. Segura na cadeira e começa a sentir o tremor. Quero descer, quero sair do fundo. Não quero mais. Pode sair, pode pular do avião? Em movimento? O engenheiro tinha que estragar a surpresa. Pode não? Claro que pode, gente. A gente pode sair do avião. Mas quem que opta por isso? Não, né? Então, a gente também tem que se prender aos nossos objetivos. Você quer ir daqui para Nova York? Então, você mira que você quer chegar em Nova York e sabe que vai ter turbulência no caminho. Pode passar. Bom, a gente precisa confiar que o novo veio para ficar. Tem muitos rostinhos jovens aqui que eu acho que nunca viram esse equipamento estranho amarelo que vocês estão vendo aqui. Eu acho que deve estar meio que alienígena na cabeça de muitos de vocês. Isso a gente costuma ouvir música, tá? Vocês já nasceram na era do iTunes e depois virou Spotify, mas aqui a gente botava pilha para ouvir a música e rebobinava na Bic para não gastar pilha, porque a pilha era cara. E a mudança veio. Hoje a gente tem 400 mil músicas na palma da mão no celular que também faz ligação, né? Então, pode passar. O orelhão, que muitos nunca nem viram aqui, é outro bicho estranho. Acredito que, né, eu apresento pela primeira vez para alguns de vocês. Pode passar. Hoje a gente pede Uber, né? Direto da palma da mão. Não tem essa de ficar correndo na chuva procurando táxi mais. Acabou isso. Pode passar. Fila de banco, né? Que coisa mais arcaica. Ui, fila de banco, capaz. Pode passar. E Elon Musk, alguém já ouviu falar? Ele está projetando o primeiro voo a Marte, porque na visão dele, ele vai habitar Marte. Ele quer levar uma população para Marte. E neste primeiro voo, ele já está tendo alguns candidatos que estão pagando para ir nesse voo. É um voo só de ida. É para colonizar, para construir e ficar lá o resto da vida. É a mesma história que a gente viveu em 1919. A gente está vendo isso agora de novo, só que um voo um pouquinho mais longo, né? Entre Terra e Marte. Eu falo tudo isso da novidade porque o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil, com a XP, por exemplo, é novo. Tá? Olha o Brasil, aquela barra amarela é os investimentos distribuídos pelos bancos comerciais comuns, como Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander. A barrinha azul em corretoras, como a XP. Corretoras independentes, distribuidoras independentes, como a XP. Você vê como é que a distribuição na Alemanha, na Índia e nos Estados Unidos, que é um país economicamente muito mais evoluído que o nosso. A boa notícia é que os Estados Unidos estava igualzinho como é o Brasil hoje, há 40 anos atrás. E a outra boa notícia é que a gente não precisa esperar mais 40 anos para ver essa mudança acontecer, né? O que isso significa, gente? Maior oferta de produtos, maior diversificação, mais opções para vocês. E quando a gente sabe que tem mais concorrência, o que acontece? O consumidor é beneficiado. Nesse caso, o investidor vai ser beneficiado. Quanto mais fundos de investimento a gente tiver, quanto mais esse conhecimento for divulgado, melhor vai ser para todos nós. É a mesma coisa de ter uma concorrente empresa aérea ou 3. Você prefere como? Uma ou 3? 3. 3 ou 5? 5, elas vão brigar, elas vão ter o melhor preço, o melhor serviço, vão enxugar, vão ser mais eficientes. E é isso que a gente espera, que o nosso sistema econômico seja mais eficiente. Tá? Vamos mais um. Então, pronto, nossos problemas estão resolvidos. A gente já pode ir para casa, pode... Ah, Mari, já entendi. Já entendi, a gente tem que estudar menos, ouvir mais. Tá bom, vou para casa, já vou ficar rico. Não é bem assim, né, gente? Tem um negocinho que fica entre o pedal e o volante, que somos nós. A gente toma cada decisão errada na nossa vida. Eu trouxe aqui alguns pensadores muito famosos, que eles discorrem sobre as tomadas de decisões e as emoções, né? A influência das emoções nas tomadas de decisões. Eu gosto muito do Nassim Nicholas Taleb, particularmente. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2012, A Lógica do Cisne Negro.
que me colocou no mercado financeiro. Foi como moldou a minha forma de enxergar o mercado financeiro, a forma que eu vejo até hoje não mudou. E eu vejo como as pessoas ainda estão muito atrás disso, muito atrás das ideias que o Nassim trouxe. O Nassim estava no mercado financeiro quando teve a queda de 2008, a americana, que foi aquele caos, né, aquela crise absurda. E ele discorre sobre isso no livro. É bem interessante, eu gosto bastante. O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo e ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. Estranho, né? Porque ele fala sobre as emoções nas tomadas de decisões e relacionadas à vida financeira das pessoas. E o Richard Thaler também é outro economista que fala a mesma coisa, o mesmo assunto. Por que, gente, esse assunto é tão importante? Porque nós não sabemos tomar decisões, principalmente relacionadas às nossas finanças. Uma das principais falhas que nós temos, eu mapeei duas grandes falhas pequenininhas, duas grandes falhas. Percepção de tempo. Vou dar um exemplo prático. Nós temos hoje um juros a 6,5. Juros de mercado, o governo que dita, Selic, 6,5. Vocês sempre escutam no rádio. Hoje teve reunião do Copom e a Selic foi estipulada em 6,5. É isso que eu estou falando, Selic. É o juros médio de mercado, que você vai receber no mercado. Se você escolher uma aplicação com um prazo de 5 anos, não significa que você vai ficar preso nele por 5 anos, tá? Mas ele precisa de um prazo de 5 anos para maturar. Você pode ganhar 10. Qual que você prefere? Você precisa ficar 5 anos no outro para ganhar 10. No outro você recebe 6,5 e pode sair a qualquer momento. Geralmente as pessoas escolhem o 6,5. E olha o efeito do 6,5. Mais um. Você põe 100, em 5 anos, se você não precisar desse dinheiro, você ganhou 137. Na opção 2, o mesmo 100 virou 160. Você perdeu 23 simplesmente para você ter o conforto de poder sacar a qualquer momento. Só pelo seu conforto. Custou caro o seu conforto. Estou falando de 100, mas a gente podia estar falando de 100 milhões. A gente podia estar falando de 100 mil. Podia estar falando de 10 milhões. Podia estar falando de 1 milhão. A diferença é grande. E isso entra no efeito bola de neve. É o juros composto sobre juros composto. Tá? Pode passar. A gente acha que o tempo nunca vai passar, né? Talvez algumas fotos aqui não sejam reconhecidas de muitos de vocês. Eu tive medo nisso. Prospecto jovem, né? Meu Deus, eu sou velha. Alguém lembra quando o Michael nos deixou? Foi para outro lado? Alguém lembra o ano? 2009. Fazem 10 anos que ele faleceu. 10 anos. Pode passar. Isso aqui. 2001. Isso é bom de data, hein? 2001. Eu lembro a roupa que eu usava e o que eu estava fazendo quando eu ouvi no radinho. Eu estava na loja ajudando minha mãe, mexendo no estoque. Eu estava com uniforme e eu estava com um radinho lá no estoque, mexendo, ouvindo música. E aí veio aquelas notícias, né? Mais ou menos isso. Quando aconteceu isso. 2001, gente, 18 anos. E isso aqui? 2014. 5 anos. 5 anos que isso aconteceu. E o tempo passou, né? E essa foto me dá o gancho para o próximo erro que eu gostaria de falar, que são as incertezas. Era tranquilo a gente fazer uma aplicação aqui nessa época? Se eu chegasse para você, depois da reeleição da Dilma, e falasse, vamos fazer uma aplicação de 5 anos, o que você ia falar para mim? Você está louca? Você está louca? Amarra essa mulher que ela... Vou sair do Brasil, vou para o Paraguai. Eu ouvia muitos clientes, eu vou para o Paraguai. Lá que tá bom, aqui não dá mais. Percepção de incerteza, gente, é muito relativo. Infelizmente, a gente tem uma mídia que ela vive de ruídos. Elas precisam provocar ruídos. E a gente precisa separar o que é ruído da realidade. Temos problemas? Temos muitos problemas para resolver.
O Brasil não é um país evoluído, o Brasil precisa resolver diversas questões políticas e econômicas, mas existe um andar, existe uma carruagem que está andando devagar, mas está andando, e a gente precisa notar isso. Como que nós estamos evoluindo o nosso país. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Peguei um fundo que veio desde antes do Lula, da eleição do Lula. Não estou falando de questões políticas aqui, mas estou falando que é um fundo antigo, antes da Dilma. Tá? Eu cobri o nome do fundo porque a minha intenção aqui não é fazer propaganda do fundo, é trazer um conceito. Tá? Esse é um fundo de renda fixa. A linha azul é o fundo, a linha preta é os juros. Selic, ou CDI. No caso, para investimentos, a gente vai usar o nome CDI. Juros de mercado. Tá? O que aconteceu com o fundo durante todo o período que nós entramos na maior crise? A maior crise que nós já vivemos. 2015, 2016. O que aconteceu com o fundo? Pode passar mais um. Eu vou dar um zoom nesse período. Esse é o zoom do período da maior crise que nós vivemos. O que aconteceu com o fundo? Teve até um crescimento. Não teve nada. Não aconteceu nada. É mágica isso? Não. Isso é o mercado acontecendo todos os dias. O tiozinho da esquina deixou de vender cachorro-quente? A loja de sapato do lado da sua casa deixou de abrir a porta todo dia? A farmácia deixou de abrir? O médico deixou de atender? A vida continuou, a crise estava acontecendo, a vida continuou. Os contratos que esse fundo tinha permitiu que ele manteve assim. E muitos outros fundos são da mesma forma. Título público continuou pagando, não deu calote. Pode passar mais um. Eu trouxe um fundo um pouquinho mais nervoso, global. Esse fundo é dos Estados Unidos, é um dos fundos mais antigos da história, que a gente ainda tem ativo hoje. E para mostrar o mesmo conceito. Mariana, Brasil, um período curto que você está falando, não é nada. Mas no mundo acontece tanta coisa. E aí, o que efeito que isso tem nos investimentos? Vamos lá. Continua crescendo. Eu puxei os dados desde 1989. Pode passar. Será que foi tranquilo o mundo desde 1989 para cá? Olha lá. Queda do Muro de Berlim. Dissolução da União Soviética, 91. Crise dos tigres asiáticos, 97. 11 de setembro. Mais um. A grande crise americana de 2008. Bailout da Grécia. Brexit, que ainda está rolando nessa história até hoje. A Grã-Bretanha sai, não sai da União Europeia, e está aquela confusão. Agora eu vou atualizar esse fundo, vou adicionar a guerra comercial Estados Unidos e China. Né? Pode passar. 8 eleições presidenciais americanas. E o fundo está ali. Então, a gente precisa realmente esperar ter um cenário positivo para a gente começar a pensar no nosso futuro, a investir. Esse pensamento não leva à prosperidade. Prosperity business. Oh. Esse pensamento não leva à prosperidade. Esse é um pensamento de escassez, de que vai faltar, de que a gente não vai conseguir, de que as coisas não estão boas. E não, as coisas continuam andando, a vida continua seguindo. Pode passar. Eu vou mostrar uma outra lógica para vocês entenderem um conceito. Como que a gente mede o sucesso das pessoas, dos profissionais? Pelos gols que eles fizeram, pelas medalhas que eles ganharam, pelas obras que eles deixaram. Um artista musical, pelos discos vendidos. Isso é antigo, né? Agora são músicas downloadadas, músicas baixadas. Então, como é que a gente mede o sucesso de profissionais de investimento? Alguém tem alguma dica? Não tem segredo, gente. Mas quanto de dinheiro que ele faz? Não é pegadinha. Não é pegadinha. Como que a gente traduz isso? É a curva do gráfico. Esse é um outro fundo de investimento que eu trouxe. Também tirei o nome do fundo, não me interessa, não importa. É o conceito. Existem bilhões de fundos iguais a esse. Essa curva vermelha aí é dinheiro sendo aumentado no bolo. É o rendimento crescendo, certo?
eu vou construir um raciocínio com vocês. Eu tenho um sócio. Quanto custa contratar um profissional? Tem estagiário aqui? Não, né? Tem um estagiário? Imagine que você vai contratar um estagiário para te ajudar a organizar seus investimentos, a fazer suas aplicações, a escolher. Ele vai estudar só isso, vai fazer isso o dia inteiro. Quanto que custaria um cara desse só para você? Uns R$ 3.000 com tributos, né? Alguma coisa assim? Eu vou ler um currículo para vocês. Vou ler um currículo. Pode dar play. Presidente executivo de uma gestora de fundos desde 93, que investe mais de 20 bilhões de reais em mais de 50 empresas. Integrou o conselho de diversas delas, como Ambev e dentre outras. Trabalhou no Salomon Brothers, em Londres e Nova York. Aos 23 anos, tornou-se sócio da consultoria financeira Johnson Associates, com sede em Londres. Foi eleito jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Está no conselho de diversas entidades sem fins lucrativos, como Fundação Estudar, Fundação Bienal de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo e Biblioteca John Carter Brown, de Boston. É bacharel em Política, Filosofia, Economia pela Universidade de Oxford e tem 48 anos. Eu não consigo fazer o que esse homem fez em 2 vidas. Vocês entenderam o que é que eu quero falar com isso? O que é esse currículo? Vocês vão chegar lá. Meu sócio, o fundador do escritório, Antônio Marmo, ele é fãzaço do U2. Fã do U2. Ele vai para todos os shows que tem no Brasil, na América Latina e alguns pelo mundo. Uou! E um dia ele chegou no escritório, parou assim, ficou em pé, olhou para a gente olhou para ele, daí ele, contratei o U2 para tocar no meu aniversário. Todo mundo, o quê? Você tá louco? Vai vender metade da empresa para pagar esse show. Como assim? Me explica. Dele, sabe qual que é o segredo? Eu vou dividir o custo com mais 40 mil pessoas. Eu não vou pagar o U2 sozinho, eu vou dividir com 40 mil pessoas. Então, eu vou dar um exemplo de quanto que custaria um profissional daquele para um investidor médio. Vamos supor R$ 160 por mês. Mais ou menos. Como assim? Mostra a conta, Mariana. Vou mostrar. Vamos supor que o investidor coloque R$ 100.000 nesse fundo. Esse fundo ele tem uma taxa de administração. Que é o custo para o fundo existir. Para pagar o aluguel do prédio, o salário do gestor, como a gente está falando aqui agora. A secretária, o cafezinho. Tem um custo manter tudo isso. Ele cobra 2%. É mais ou menos como se fosse uma taxa de condomínio. Você é cotista do fundo, você é condômino de um edifício. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Você vai pagar 2% de taxa de administração no ano. Pode dar mais um? Ou seja, R$ 2.000 por mês, dividido por 12, nós chegamos à conta de R$ 160 por mês. Porque você dividiu a conta com 40 mil pessoas. Você não conseguiria pagar um salário de um gestor daquele gabarito sozinho. Mas você consegue dividindo. Ou seja, se você tivesse 50 mil, você ia pagar R$ 80 por mês. Se você tivesse 25 mil, você pagaria R$ 40 por mês. É proporcional à sua participação dentro do fundo. Tá? Pode passar. Olha essa diferença. E quanto que esses R$ 160 por mês entregou de valor? Se a gente tivesse pegado um histórico de 20 anos desse fundo e tivesse colocado 100 mil lá atrás, lá em 99, 2000, né? A gente pegou 2000 ali. Tivesse colocado 100 mil no ano 2000, hoje teria 3.600.000. 20 anos. Dá para comprar alguma coisa, né? 3.600.000. Volta um pouquinho. Nos juros, que é aquela curva cinza, você teria 1 milhão. O mesmo 100 mil teria dado 1 milhão. Na poupança, o mesmo 100 mil teria dado 400 mil. No mesmo período. Ou seja, aquele currículo te proporcionou uma economia de R$ 7.000 por mês para você sair da poupança e acumular 3.600.000 ao invés de 400. Será que faz sentido a gente confiar
no engenheiro que construiu o prédio, no engenheiro que construiu o avião e no gestor que faz a alocação correta para a gente. Não sou eu, não é o meu currículo, não é a minha inteligência. O meu papel, eu vou explicar agora, que vem a parte que eu vou falar dos mercados, dos profissionais de mercado, é um pouquinho diferente. O gestor é esse cara que eu falei para vocês. É o cara que toma a decisão, ele dá o resultado. Ele só ganha se você está ganhando, porque ele ganha pelo tamanho do fundo dele, certo? Então, quanto mais dinheiro ele faz para você, mais dinheiro ele ganha também, tá? A segunda figura mais conhecida do mercado é o analista. As pessoas confundem muito. Quem é o analista? É o cara que emite opinião. Ele faz um relatório, faz uma análise de risco e emite uma opinião. Ah, eu acho que você deve comprar a Petrobras, porque a Petrobras vai subir. Isso é um analista por trás fazendo um relatório, um estudo. Ah, agora os juros vai cair, então não faz sentido você estar no Tesouro Selic. Faz sentido estar em outro tesouro. Ele que faz essas sugestões. Tá? Ele só ganha se as opiniões dele faz sentido ao longo do tempo, né? Senão é só furada, o cara não vai, né, ganhar nada. E a última figurinha conhecida é o assessor de investimentos. Plim! O assessor, ele é o relacionamento e confiança com o cliente. Eu ajudo a planejar, eu oriento como aplicar. Nós fazemos uma análise de entender qual é o seu perfil, os seus objetivos. Tá? Pode passar mais uma, né? Oriento, ajudo a planejar. Tem mais uma frasezinha. Eu só ganho se a minha carteira de clientes cresce. Para a minha carteira de clientes crescer, eu tenho que ter um trabalho satisfatório. Meu cliente tem que estar feliz comigo e tem que me indicar, tem que trazer mais dinheiro para alocar comigo. É assim que a minha carteira cresce. Tá? Então, só para vocês entenderem as principais figurinhas do mercado financeiro. Eu espero que não tenha sido muito chato, muito economês. Pode passar mais um. Espero que eu não tenha cedido o meu tempo também. E se eu tivesse que deixar uma única frase para vocês, converse mais sobre dinheiro, acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo para a gente saber que a gente não está pagando 500 mil reais numa HB20. Que a gente está, sim, tendo um investimento que é interessante, lucrativo. E falar promoções de investimento. Vamos falar um pouquinho mais de dinheiro com as pessoas, para poder conhecer mais. Tá bom? Pode passar mais um. Eu agradeço a todos e fico à disposição para tirar dúvidas. Tá? Obrigado, Mariana. Obrigado, incrível. Uma palestra muito boa, né? Uma aula, né, gente? Uma aula, com certeza, de aprendizado total. E eu queria inspirar um pouco vocês, você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira. Mais pessoas precisam escutar disso. Mais pessoas precisam escutar. O Prosperity tem sido um aprendizado, assim, fora do normal. E tanto na questão de empreendedorismo, seja na questão de vida pessoal. Então eu inspiro vocês a convidar mais pessoas. Ok? Obrigado, Mariana. Pode ficar à vontade. E eu queria falar um pouquinho agora com vocês, falando um pouco dessa questão financeira. O Guilherme me deu uma oportunidade de falar um pouco aqui com vocês. E ontem eu me deparei com uma cena, né, falando um pouco dessa questão financeira e queria compartilhar com vocês. Eu tenho um amigo haitiano, que ele está aqui no Brasil há 2 anos. Né, e vocês podem ver, está frequente a gente encontrar haitiano por aí, né, eles estão aparecendo bastante. E quando ele chegou, uma dificuldade que ele tinha era na fala. Então ele se limitava, né, ele não falava, ele ficava quieto e muitas vezes ele não sabia o que falar. Então a fala era uma barreira que impedia ele muitas vezes de avançar. E ontem mesmo com ele, né, hoje ele fala muito até. e hoje ele inclusive trabalha num caixa de restaurante. E aí ele me veio com uma questão, ele estava com alguma dificuldade financeira, né, então ele pediu uma ajuda. E eu consegui ajudar ele, né? E eu falei para ele, ó, o teu custo, cara, certamente tem que ser menor do que o teu custo tem que ser certamente menor do que você ganha. Isso é simples, né? Não precisava nem ser a Mariana falando isso para vocês. E eu falei para ele, cara, você não tem que se limitar a ficar pagando contas. Você não tem que se limitar a viver uma vida pagando conta.
Você não tem que se limitar a viver tendo que ter dinheiro para, por fim do mês, pagar as tuas contas. É mais que isso. E eu falei para ele, não se limite. E o que eu quero falar aqui para vocês hoje é esse tema, não se limite. E usualmente a gente costuma falar, né, limite. A paciência tem limite. Não ultrapasse o limite. E eu quero trazer duas definições. Primeira definição de limite, o ponto extremo que não deve ser ultrapassado. Ou seja, essa definição nos mostra que o limite é criada uma barreira que te impede de avançar, que te impede de ir para frente. É uma barreira que fala, não, teu limite, tua atuação é aqui, você não pode ir para frente. Consegue entender? E, por exemplo, um exemplo muito claro é, por exemplo, onde vocês moram. Não sei se vocês moram em alguma casa, em algum apartamento. Existe um muro de divisa. O muro fala assim, não, tua atuação é aqui. Você não ultrapassa, tua atuação é aqui. E existe um texto que eu quero compartilhar com vocês, está em Josué 6, 1 a 5. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quero dar uma pausa. Então eles não podiam adentrar a Jericó, mas existia uma palavra de Deus sobre a vida de Josué, falando que, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Então olha que louco, pessoal, igual eu falei, eles estavam impedidos de entrar em Jericó. Existia um muro e falava, não, vocês não podem avançar, vocês não podem adentrar. O muro dizia, esse é o limite de vocês, essa é a atuação de vocês, vocês não podem ultrapassar. E a história é louca, né? Imagine Josué, ele teve por 7 dias, né? E no 7º dia ainda teve que dar 7 voltas. Eu consigo imaginar, não sei vocês, que os soldados e todos os demais, no 4º dia, eles dando, no último dia, na 4ª volta deles, eles precisavam dar 7 voltas. Eu imagino eles, cara, e se não der certo? E se não é isso realmente que é para acontecer? Vamos se limitar a ficar aqui, esse é o nosso lugar, não vamos para lá. E se realmente não der certo? Mas Deus tinha uma promessa na vida de Josué. E a loucura é quando você mistura fé na palavra de Deus, isso se materializa. Isso é real. Tanto que em Josué, na sequência ali, no versículo 15, no 7º dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia em que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Aí vocês podem imaginar esse muro como algum obstáculo que talvez vocês estejam passando, né? E muitas vezes a gente se depara com algum obstáculo, com alguma pedra no caminho, e a gente fala, não, mas eu consigo desviar dela. Não, mas eu consigo pular sobre ela. Não, mas eu consigo com a minha força quebrar ela. Queridos, é uma força que a gente não precisa, não é uma força necessária, a gente não precisa ter esse esforço para que a gente quebre isso, para que a gente passe por esses obstáculos. E o que eu quero compartilhar com vocês, com o tema Não Se Limite, é essa ideia. Sobre a vida de cada um de vocês, existe uma promessa, amém? Vocês creem nisso? E o amor de Deus, ele quebra barreiras. O amor de Deus, ele quebra, não há mais nada que te para. O que antes te impedia de ultrapassar, hoje já não. O amor de Deus foi expresso em Cristo, em Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para nos fazer mais do que vencedores. Ele não somente nos dá vida, mas nos dá vida plena, vida completa, uma vida ilimitada. Não sei se vocês viram no início. Esse é o ano do ilimitado, hein? Não se limite. O que eu quero trazer hoje para vocês, não se limite, esse é o ano do ilimitado para cada um de vocês. E entendam, a cruz, Jesus foi o limite. Após a cruz,
nós conquistamos, nós herdamos tudo aquilo que ele já conquistou. E eu quero trazer a segunda definição para limite. Limite é o espaço de tempo que separa duas durações. Vocês lembram a primeira definição? Limite é o ponto extremo que não deve ser ultrapassado. Agora, a segunda definição. Espaço de tempo que separa duas durações. Ou seja, antes você não podia, agora você pode. Antes você era impedido, mas agora você pode. Em Cristo você pode. Hoje nós vivemos uma vida ilimitada em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos que não tem mais barreiras após Cristo. Cristo é o limite. Após a cruz tudo nós podemos. E vocês lembram qual que era a barreira que eu falei do meu amigo haitiano? Era a fala. Era a fala dele. Hoje ele está cursando contabilidade na FAI. Não há mais barreira para ele, porque ele entendeu que estar em Cristo é viver uma vida ilimitada. É saber que não há mais limites. É inclusive entender que no final do mês não vai nem faltar dinheiro para ele pagar a conta. Essa é a vida. E eu quero poder ofertar essa vida na vida de todos vocês, né? Gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Como eu falei, inclusive entender que no final do mês não vai faltar nem dinheiro, porque em Cristo ele já tem tudo. Tem um versículo que fala que todas as necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. Eu vou falar algumas palavras, se pudessem repetir e crer nisso de todo o coração. Pode ser? Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo para me salvar. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor, único Senhor e Salvador. Pai Celestial, me dá da Tua paz, me dá da Tua alegria. Espírito Santo, venha fazer morada em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero, antes de mais nada, ler 2 versículos aqui. Quem fez essa oração pela primeira vez? Pode levantar a mão, por favor? Amém, glória a Deus. Uma pessoa aqui. Mais alguém? Amém, amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, a gente não tem nem que limitar mais os nossos pedidos, meus queridos. A gente não limita mais nem os nossos pedidos mais. Porque em Cristo nós temos tudo. Um outro texto em Efésios 3 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem esse poder de fazer mais do que a gente pensa ou imagina. Então a gente já não pensa mais limitado. Estando em Cristo é viver uma vida onde a gente é guiado pelo Espírito. Hoje o Espírito Santo habita na vida de cada um de vocês. E viver em Espírito é entender que a gente não pensa mais limitado. A gente pensa ilimitado. É o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Valeu. Muito obrigado. Para quem fez essa oração pela primeira vez, eu tenho certeza que foi o melhor investimento da sua vida. Amém? Eu quero saber, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Pode levantar a mão? Se puder só ficar com a mão erguida, você vai receber um cartãozinho desse. Vou pedir um favor para vocês. Atrás, gostaríamos de pegar a informação de vocês para mandar próximos convites, informações. E ali atrás, você vai ali e troca por um brinde nosso, que a gente quer deixar para vocês. Eu queria dar um aviso. Nossa próxima palestra
vai ser no dia 1/8. O nosso tema é prosperidade, atitudes que te levam mais longe. Quem vai dar essa palestra é o professor Christian França. Nós fizemos uma parceria com a Academia Mind, é uma academia de profissões de Campinas, e ele vai estar conosco trazendo essa palestra. Venha, traga um convidado, será muito edificante para nossas vidas. Amém? Queria agradecer a presença de todos, muito obrigado, bom retorno para todos e continuem abençoados.